Olá, gente. Meu nome é Mayla Rosa Paredes. No final do século XIX, a máquina de somar era adicionada por motores elétricos, baseados na máquina de Pascal, que eram os objetivos comuns em qualquer escritório até o advento das modernas calculadoras de bolso em 1970. Perguntas. No final do século XIX, a máquina de somar era adicionada por motores. É falso ou verdadeiro? Pois ela é verdadeira, porque foi baseada em elétricos e na máquina Pascal. O cartão perfurado foi desenvolvido em 1889 por Herman Hollerith, com a função de guardar dados. Era utilizada uma máquina tabuladora mecânica que, acionada por um motor elétrico, fazia todo o processamento dos dados. Graças à sua invenção, em 1890, Hollerith foi contratado pelo Bureau of Census dos Estados Unidos da América para fazer o censo de 1890 com sua invenção. Demorou cerca de 2 anos e meio para o censo terminar de ser apurado. A população cresceu de 50 para 63 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 1880. Elaboração do censo com sua máquina de tabulação com cartões perfurados. Em 1914, a empresa de Hollerith se juntou com outras duas, formando a Tabulate Recording Corporation, onde, em 1924, Thomas Watson, gerente-geral da época, mudou o nome para IBM. Os cartões perfurados foram encerrados por volta de 1980 como um dos principais modos de entrada de dados dos computadores digitais. Os cartões perfurados, juntamente com seu código de 12 bits, levavam o nome de Hollerith, chamados respectivamente de cartões Hollerith e código Hollerith. Olá, gente. Agora vou apresentar a quarta parte do trabalho. Na primeira máquina, a calculadora eletrônica foi surgida por 1935 e o inventor foi um dos estudantes da engenharia do alemão Konrad Zuse, cuja uma ideia de conquista por criar uma máquina que se usava por reles do metâmeros de binários, em vez de um algarismo decimais que foi utilizado por engrenagens da máquina de babagem. Perguntas. Em qual ano foi surgida a calculadora e por quem ela foi surgida? Resposta. A calculadora foi surgida em 1935 e foi inventada por um engenheiro alemão, Konrad Zuse. Zuse criou sua primeira máquina baseada em relés mecânicos, que era o Z1. Com o tempo ele foi aperfeiçoando, até chegar ao Z3, que utilizava relés eletromecânicos e era totalmente controlado por programas. E foi considerado o primeiro computador operacional do mundo. Com o tempo ele foi aperfeiçoando, até chegar ao Z4, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial por militares alemães, na codificação de mensagens. Os computadores desenvolvidos por Zuse foram bombardeados, então restou apenas registros históricos deles. O Mark I foi um computador eletromecânico desenvolvido pelo professor de matemática aplicada na Universidade Harvard, Howard Aiken. Ele utilizou o sistema decimal com engrenagens decimais e a estrutura computacional era baseada em relés mecânicos. Seu projeto foi financiado em 1939 pela IBM e apresentado oficialmente em 1944. A máquina era capaz de armazenar 72 números e as instruções eram introduzidas por meio da fita perfurada. Era um calculador lento, podendo levar cerca de 6 segundos para efetuar uma multiplicação e até 15 para uma divisão, porém realizava cálculos extensos sem intervenção humana. Era uma máquina bem grande, possuindo 17 metros de comprimento por 2,5 de altura e pesava cerca de 5 toneladas.